Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends, vídeo de segunda-feira, onde a gente tenta entender o que está acontecendo com o preço do Bitcoin. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, saiba que todas as segundas-feiras nós fazemos esses vídeos de análise aqui. Meu nome é Cauê Oliveira e a gente vai compreender hoje o que está acontecendo com o preço do Bitcoin, não só no curtíssimo prazo, porque como eu estou vendo aqui as últimas horas, o preço tem caído significativamente, pelo menos no que diz respeito aos últimos dias, né, que tem tido uma volatilidade bem mais reduzida, mas hoje a gente vai tentar entender também o que está acontecendo na estrutura do ciclo do Bitcoin, principalmente nesse momento que nós estamos aqui próximo ao halving. Você deve ter visto aí no título do vídeo que a gente vai falar um pouco sobre o halving do Bitcoin, o que está perpetuando e o que está acontecendo em torno desse evento que costuma ter um tipo de padrão específico, e eu vou explicar esse padrão aqui até o final do vídeo, tá? Então fica aí, não sai, fica até o final, tá bom? Antes de eu começar a passar para os gráficos que eu tenho para trazer hoje, eu já queria indicar aqui uma forma de você negociar, aliás, uma plataforma para você negociar Bitcoin e outros criptoativos no geral, que é a plataforma da Bybit. É a nossa apoiadora aqui do canal, apoiadora do Block Trends, e lá você vai ter opções variadas, né, diversas opções para negociar Bitcoin, para negociar criptoativos, com uma série de funcionalidades que tem dentro da plataforma, tá? Se você se interessar, já está no trading, né, que é algo que nós recomendamos mais para pessoas avançadas, de médio para avançados, você pode clicar aqui no link da descrição e ir direto para a plataforma deles e utilizar o nosso link de prêmios, né? Que tem vários prêmios de acordo com o que você vai depositando lá, você vai estar nos ajudando aqui também. E a última coisa que eu tinha para falar é sobre a nossa plataforma Pro, tá? A nossa plataforma, que foi lançada há pouco mais de um mês, na verdade, a gente já teve várias coisas lá na plataforma, né? Já teve vários eventos, já teve... na verdade, a gente teve um evento em específico agora na semana passada, que foi o primeiro meetup de assinantes, onde a gente falou justamente sobre o halving do Bitcoin, e por isso que eu estou trazendo aqui algumas dessas informações que eu vou trazer, foram as informações que a gente falou, que a gente comentou, né, e foi explicado em mais de uma hora de detalhamento técnico aí, junto com dúvidas, etc, lá para os assinantes Pro, tá? Inclusive, se você quiser ser assinante Pro e ter acesso a sinais de mercado, relatórios semanais, análises diárias, vários cursos que já tem disponíveis na plataforma e muito mais outras coisas também, além, obviamente, de fazer parte dos próximos encontros que a gente faz aí mensalmente. E os próximos a gente também vai falar sobre tributação, vai falar sobre risco, sobre gestão de risco, sobre ETFs, etc. Se você quiser fazer parte do próximo evento e também quiser ter acesso a esse material, primeiro link da descrição, plataforma do Block Trends, plataforma Pro, inclusive vai estar aqui também o QR Code para vocês, certo? Mas sem mais delongas, já acabei me estendendo demais. Hoje eu queria falar sobre a ação de preço no que diz respeito ao médio prazo, tá? Então, algumas análises que eu trago aqui são mais focadas em curto prazo, e a gente está falando de variação de dias, isso porque tem forças que atuam em diferentes tipos de perspectiva de mercado, tá? Então, existem forças de mercado que atuam no curto prazo, e às vezes se você é um negociador, se você é um trader de curto prazo, essas são as forças específicas que você precisa entender. Às vezes, se você é um investidor mais de longo prazo, se você está buscando acumular capital para o longo prazo, essas perspectivas, esses fatores são completamente insignificantes para a sua análise, tá? Então é importante saber distinguir, e é isso que a gente faz lá no Block Trends Pro também. Nós temos o painel de sinais que divide entre curto, médio e longo prazo, e hoje eu vou falar aqui um pouco mais sobre médio prazo, tá? Quando a gente está falando de médio prazo, a gente não pode ignorar o fato de que o Bitcoin já está seguindo aí pelo sétimo mês seguido de alta, tá? A gente já está no sétimo mês, aliás, se abril fechar positivo, nós vamos fechar aí o 8º mês de alta para o Bitcoin, certo? Em fevereiro nós tivemos o maior crescimento mensal, certo? Desde dezembro de 2020. E agora março fechou com cerca de 16% de alta, mais uma alta significativa. Além do mais, esses 7 meses de alta aqui é o maior período de alta desde 2020 para 2021 também, tá? Durante a bull market do Bitcoin. Parcialmente, né, parte dessa expressão, dessa alta expressiva que a gente está tendo no mercado é derivada dos ETFs, né, dos fundos de Bitcoin que estão sendo negociados agora lá na Bolsa dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito aos fundos
spot, tá? Mas no geral aqui, tá? A gente teve mais uma entrada, mais uma semana positiva para os ETFs e para os fundos no geral. Aqui eu tô vendo no gráfico da CoinShares que eles capturam, né? Eles rastreiam todos os fundos de Bitcoin, sejam spot ou futuros. E na semana retrasada nós tivemos uma semana com quase 1 bilhão de saída, tá? Nós tivemos aproximadamente 900 e pouco milhões de dólares saindo do mercado, saindo desses fundos de investimento. E na semana passada nós finalmente retornamos a ter entrada de capital, essa entrada de capital aqui na faixa de 800 milhões mais ou menos, quase 900 milhões, veio principalmente pelo Bitcoin, né? Então a gente está vendo aqui que o Bitcoin, somente na última semana, captou cerca de 865 milhões de dólares, tá? Enquanto outros ativos aqui estiveram, em geral, flat e negativo aqui, como os fundos de Ethereum, que até durante o mês, né, no caso, tiveram saídas bastante significativas, tá? Quase que saiu mais aqui do que o que já teve no ano inteiro, certo? Além disso, a gente pode ver que os ETFs, no geral, estão se anulando parcialmente, tá? E quando a gente está olhando aqui, principalmente entre Grayscale, BlackRock e Fidelity, o que está saindo do fundo da Grayscale, tá? O GBTC, que era o maior ETF de Bitcoin que a gente tinha, aliás, atualmente ainda é o maior, mas a gente pode ver que essa variação, né, esse domínio da Grayscale pode eventualmente acabar, justamente por conta dos ETFs da BlackRock e da Fidelity. A gente pode ver aqui que na última semana a Grayscale perdeu quase 1 bilhão de dólares, tá? Em fundos sob gestão de Bitcoin, tá? Enquanto a BlackRock e a Fidelity juntas captaram aí aproximadamente 1,2 bilhão de dólares em Bitcoin, tá? Nesses fundos de Bitcoin. Isso mostra que, apesar da gente estar tendo um fluxo de saída bastante significativo na Grayscale, outros ETFs estão absorvendo boa parte dessa saída que está acontecendo na Grayscale, tá? E obviamente existem os outros fundos e tal, que também estão captando. Mas isso aqui é parte da estrutura de mercado, tá? É parte daquilo que diz respeito à estrutura atual de mercado e por que esse ciclo atual de mercado é tão diferente dos outros ciclos que nós tínhamos visto anteriormente no Bitcoin, tá? Mas o que vai ter agora, né, não só o ETF, mas o próximo evento que vai estar balizando boa parte da estrutura de mercado é o halving do Bitcoin, tá? Que o halving ocorre daqui a aproximadamente 18 dias, então a gente já está começando a falar disso agora, mas provavelmente a gente ainda vai trazer materiais ainda mais condensados, tá? Além dos próprios relatórios, tá? Inclusive, na semana passada, na quarta-feira passada, dia 27, a gente escreveu aqui já que o halving viria em mais ou menos 30 dias, né? Teorizando já quais são as diferenças de estrutura de ciclo, tá? Eu não vou me debruçar sobre esse relatório em específico, porque ele é um relatório que está disponível apenas para assinantes do Block Trends Pro, mas o que a gente precisa entender é que essa variação de preço atual está sendo fortemente suprimida por fluxo de saída de capital das carteiras de mineradores, tá? Isso faz sentido, tá? Isso até numa perspectiva de investimento em si, não só exclusivamente do Bitcoin, mas numa estrutura de investimento, os mineradores precisam capitalizar, eles precisam ter rentabilidade antes do corte na emissão de Bitcoin, porque no momento que a gente sair de 6,25 para metade disso no próximo corte do halving, que vai acontecer em poucos dias, esses mineradores vão ter uma significativa pressão sobre a sua lucratividade, tá? Então é natural que os mineradores tentem capitalizar, né? Tentem fazer caixa, tentem gerar caixa anteriormente ao halving. Isso que a gente está vendo exatamente agora, tá? Exatamente agora não, na verdade nos últimos meses, desde o final do ano passado, é que nós estamos visto fluxo de saída significativo nas carteiras de mineradores. Esse fluxo esteve aí mais ou menos numa média de 4 mil Bitcoin por dia, ou estaríamos falando de uma pressão de venda de aproximadamente 278 milhões de dólares diariamente no mercado, certo? Sendo executado em pressão vendedora. Essa pressão vendedora, entretanto, não chegou a impactar diretamente no que diz respeito ao poder computacional da rede Bitcoin, tá? Então, como a gente pode ver aqui nas últimas... Deixa eu colocar aqui... A última vez que nós tivemos uma queda na força computacional significativa foi no começo de janeiro, aliás,
no final de janeiro, tá? Mas desde então a gente tem visto continuação da subida da força computacional, e aqui eu estou observando, obviamente, o hash rate, que é a taxa de poder computacional da rede Bitcoin. Enquanto isso, a gente está vendo fluxo de saída de carteira de mineradores, mas continua vendo novas máquinas sendo plugadas na rede. Obviamente, é provável que essas máquinas agora já estejam numa eficiência muito maior do que aquelas que foram colocadas no halving anterior. É natural que o mercado vá se adaptando e vá aumentando a sua eficiência, mas a gente pode ver que os mineradores, por mais que estejam capturando moedas, né, vendendo moedas, vendendo Bitcoin no mercado para tentar gerar caixa, eles continuam ainda aumentando a sua força computacional, tá? É natural que durante o momento do halving, né, assim, nos dias antes e depois do halving, a gente vai ter capitulação também de mineradores que são menos eficientes, porque obviamente, justamente nos períodos após o halving, o corte da emissão do Bitcoin faz com que a receita de mineração acabe reduzindo significativamente, e isso acaba penalizando alguns mineradores que são menos eficientes, tá? O normal é que os mais eficientes continuem minerando e não vejam problema nenhum com isso, mas os menos eficientes tendem a ser mais impactados, certo? Outra coisa que é importante notar é que essa eficiência, ela é derivada totalmente do que é pago para esses mineradores para manter a rede funcionando, tá? O que é comumente chamado aqui de receita total de mineração, tá? Inclusive, não só receita total de mineração, é chamado também aqui de orçamento de segurança, tá? Então, o orçamento de segurança da rede do Bitcoin é, de fato, a receita total de mineração, e como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a gente está atingindo os maiores patamares de receita de mineração, ou atingiu aqui no momento que a gente fez a última all-time high, certo? Aqui, algumas semanas atrás, e a gente está falando aqui de que a gente estaria numa faixa de 61,5 milhões de dólares, tá? De receita de mineração total por dia, tá? Então, por dia, os mineradores tiveram com uma lucratividade em torno de... Lucratividade não, com um faturamento em torno de 61,5 milhões de dólares no agregado total de todos os mineradores que estão posicionados aqui na rede Bitcoin, tá? Isso significa que do halving anterior, note que essa linha tracejada aqui, ó, no gráfico, é o halving anterior, e enquanto a gente vai ter agora no próximo halving com uma receita de mineração muito, muito, muito maior do que foi no halving anterior. Então é natural que para o minerador que consegue perpetuar durante um ciclo inteiro, ele vai ter uma recompensa muito maior no futuro, tá? Então, por mais que essa pressão de venda que a gente esteja vendo agora atinja o mercado, é natural que isso se normalize em determinado momento, porque vai chegar um momento onde vão manter somente as mineradoras que têm uma eficiência maior, e aí não vai ter mais necessidade de estar pressionando o mercado com vendas spot, né, com vendas à vista de Bitcoin, porque obviamente eles têm outras formas também de se financiar, certo? Essa pressão de venda que a gente está observando agora foi algo que de fato não é tão atípico de ocorrer no mercado, tá? Não é tão atípico de ocorrer no preço do Bitcoin, pelo menos quando a gente observa os últimos halvings do Bitcoin. Notem que o mês do halving costumou ser um mês negativo para o preço do Bitcoin, tá? Então, se vocês estiverem vendo aqui, ó, no segundo halving, a gente poderia pegar até o primeiro halving, mas eu não quero pegar 2012, mal existia mercado nessa época, tá? Então, eu vou pegar aqui a partir de 2016, que foi o primeiro halving, e a gente viu que durante o mês de agosto de 2026, a gente teve aqui uma queda de aproximadamente 8,6% no preço do Bitcoin, tá? Novamente, no mês seguinte já foi recuperado, então a gente meio que acabou em 2 meses se neutralizando durante esse período, tá? A mesma coisa aconteceu aqui em maio de 2020, então a gente também caiu aproximadamente 3,31% durante esse mês, e agora a gente está no próximo halving, que deverá acontecer em 18 dias e 15 horas, né, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo. E a gente pode ter um mês negativo também, ou no máximo um mês bastante lateralizado aqui. Algo que a gente já está lateralizando em torno da última máxima histórica do Bitcoin, tá? E aliás, da última máxima histórica do último ciclo, tá? Então não estou falando da máxima histórica de 14 de março desse ano agora, mas eu estou falando da última all-time high do ciclo anterior, que é a de novembro de 2021, tá? Então note que o preço do Bitcoin
nesse momento está perdendo esse suporte que já vinha segurando desde do dia 25, né, desde a semana passada, mas é importante que a gente mantenha mais ou menos nessa faixa aqui em torno do halving até conseguir ter uma recuperação posterior, tá? Além disso, esse mercado, essa estrutura de mercado atual, ela é completamente inundada por players institucionais que fazem manipulações, que de fato atuam no mercado para capturar liquidez, tá? Então isso foi algo que eu trouxe lá no feed do Block Trends, nas análises diárias, tá? Inclusive eu trouxe um texto lá falando com o título de cuidado com as armadilhas de curto prazo, isso já foi há 4 dias atrás, tá? Então obviamente eu hoje, essa semana, vou estar atualizando essas análises. Se você tiver interesse em fazer parte do Block Trends Pro e receber essas análises no momento que elas saem, tá? E receber em primeira mão, tanto aqui no feed quanto no grupo exclusivo, que eu não posso abrir por conta de ser fechado para assinantes, mas vocês podem estar utilizando aqui o primeiro link da descrição, que é o nosso link da plataforma Pro, certo? E eu já mostrava aqui, ó, que através do CVD, né? Então, do volume líquido à vista por exchange, a gente já estava vendo algumas armadilhas de preço, tá? Em espaços de 15, 30 minutos de mercado, a gente estava vendo 40 milhões de execução em venda, mais 40 milhões de execução em compra, assim, em pequenos intervalos, e algo que geralmente, né, comumente é impulsionado por uma única entidade ou por um pequeno grupo de entidades que estão ali negociando. Players institucionais, traders institucionais que acabam fazendo essas armadilhas, acabam buscando stops, né, algo que é muito falado no mercado de trading. Para quem entende um pouco mais de trading, conhece o famoso stop loss hunting, né, que é uma técnica de caçar os stops dos traders de varejo, dos traders menores, justamente com essas manipulações de mercado. E justamente algo que a gente está vendo agora é uma pressão vendedora bastante significativa na Binance, tá? Então, como a gente estava vendo aqui, essa movimentação que eu estou falando aqui, que foi de fato uma manipulação que aconteceu na semana passada, ocorreu na Binance, e a gente está vendo aqui também novamente que o book, o livro de oferta da Binance, possui ordens de grande porte acima do preço atual, tá? É justamente isso que está suprimindo boa parte do preço de mercado atual, e é por isso que a gente está lateralizando nesse momento, tá? Essas ordens estão posicionadas na faixa dos 72 a 75 mil dólares, e isso aqui está fazendo com que o preço tenha dificuldade de ultrapassar essa região, tá? Eu não esperaria que esse tipo de dificuldade perpetue por mais tempo, mas é importante notar aqui que os meses de halving, né, pelo menos nos últimos 2 halvings, foram meses negativos, mas não tão negativos, tá? A gente não está falando de quedas significativas, mas no geral, quando a gente olha aqui mais ou menos no gráfico diário, a gente vê uma maior predominância de consolidações e lateralizações durante esse período, tá? Então, nesse momento que eu estou gravando, estou publicando esse vídeo já no início de abril, dia 1º de abril, já fiquem cientes de que a gente pode ter o mês de abril de consolidação e de neutralidade no preço, tá? Então é natural que durante esses períodos fique mais difícil de entender o que está acontecendo, porque nas lateralizações nós temos armadilhas de preço ocorrendo tanto para cima quanto para baixo, e acaba que os traders mais iniciantes, varejo no geral, acaba sendo também mais impactado por isso, por ser mais influenciável pelo preço, ser mais sensível à volatilidade, certo? Era basicamente isso que eu tinha para trazer hoje, são só algumas observações, não tem muito que a gente extrair do mercado atualmente durante esse período de lateralização. Entretanto, eu pretendo trazer ainda esse mês mais materiais, mais informações para os assinantes do Block Trends Pro no que diz respeito à estrutura do halving, tá? O primeiro texto que a gente trouxe na semana passada e a live de assinantes, né, o encontro de assinantes que nós tivemos na quarta-feira passada, nós já entramos na parte de estrutura de ciclo de mercado e o que mudou nesse ciclo atual. Os próximos a gente já vai entender um pouco mais de trade, um pouco mais de gestão ativa durante esse processo, e a gente vai ter também algumas novidades saindo lá no Block Trends Pro muito em breve, tá? Acredito que essa sexta-feira já tem uma grande novidade, principalmente para quem gosta de trading, para quem gosta de acompanhar essa gestão mais ativa de Bitcoin, certo? No mais, quem tiver interesse em negociar também pode utilizar a plataforma da Bybit que está na descrição, e se você ainda não é inscrito do canal, já peço que você se inscreva, deixa o seu like aí pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo e impactando outras pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Block Trends. Tchau!